Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma dinâmica bem interessante. Aproveitando aí o início da Copinha, Corinthians, que é o maior vencedor da competição, eu vou pegar os últimos 5 títulos do Corinthians e a gente vai pegar aí os dois principais destaques de cada título e ver o que aconteceu na carreira dessa galera, se vingou ou não, se o Corinthians conseguiu algum retorno financeiro ou esportivo com eles, e a gente vai discutindo isso no decorrer do vídeo. Vai ser uma dinâmica bem interessante. E cá estamos já com a apresentação. Inclusive, se você está chegando agora no canal, se inscreve agora mesmo. E se você já está acompanhando os vídeos, já começou acompanhando 2024 e ainda não é inscrito, se inscreve, que a nossa primeira meta aqui nesse ano de 2025 é 50 mil inscritos no canal. Bora atingir essa meta e continuar crescendo. Então vamos lá, destaques da Copinha nos últimos 5 títulos do Timão. Bora lá, começando por 2009. Então o 7º título do Corinthians teve como destaques esses caras aqui. Marcelinho, inclusive já coloquei as fotos deles mais atuais. Marcelinho tá dessa forma e grisalhão. Boquita, quem não se lembra dele, o mano Boquita! Ei! As substituições malucas, Ronaldo Fenômeno saindo para a entrada do Boquita, doideira. E Bruno Bertucci, que era lateral esquerdo. Vamos ver o que aconteceu na carreira deles? Cá estamos então pegando o histórico do Marcelinho. Hoje ele tem 34 anos, ainda tá jogando, joga no Rio Branco de São Paulo, olha só. E ele já andou pelo futebol brasileiro, por diversos times, ele jogou por empréstimo durante muito tempo antes de sair do Corinthians. Olha só, aqui ele foi emprestado para a Ponte, para o Mirassol, e depois do Corinthians ele foi para o Barueri, e aqui foi no Barueri que ele jogou mais tempo na sua carreira. Também rodou aí pelo interior de São Paulo, pelo Paraná Clube, a São Bento, ficou sem clube, foi contratado pelo 15, Taubaté, São Caetano, Aimoré, voltou para o Paraná, Metropolitano Desportivo Brasil, Santa Catarina e Rio Branco, São Paulo. Então ele rodou por muitos times. Claro, toda a carreira é uma carreira que se deve ser comemorada. Jogar bola não é fácil, meus amigos. Só que quando o cara desponta como uma grande promessa na base do Corinthians, a gente sempre espera voos altíssimos, né? Vamos ver o desempenho aqui rápido dele também, vendo os quais times ele mais jogou. O balanço total da carreira, ele fez 234 partidas na carreira até agora, apenas 24 gols e 3 assistências apenas. O time que ele mais jogou, como eu falei, foi no Barueri, também jogou em Ituano e Paraná Clube. Esse foi o top 3 de times que ele mais disputou partidas. No Corinthians ele fez apenas 12 partidas, então não foi o jogador que todo mundo imaginava. Boquita, continuando aqui em 2009, Boquita já é aposentado, meus amigos. O último clube, Juventus da Moca. Ele era um meio campo central, né? E vamos ver aqui quais foram os principais times que ele jogou. Ele também rodou bastante, um pouco menos que o Marcelinho, mas ele também foi muito emprestado pelo Corinthians. Ele ficou um bom tempo no Corinthians, de 2009 a 2010, jogou boas partidas. Depois foi emprestado para o Bahia, Portuguesa, ficou sem clube, daí rodou bastante também pelo interior de São Paulo, Santa Catarina, foi para o Norte, Nordeste, voltou, ficou sem clube várias vezes, até que o Juventus contratou, e se eu não me engano não teve nenhuma partida pelo Juventus. E num desempenho geral do Boquita na carreira, ele teve apenas 185 jogos, jogou menos que o Marcelinho, então fez menos gols também, apenas 5 gols e apenas 4 assistências na carreira toda. E o time que ele mais disputou partidas foi na Portuguesa, depois no Corinthians mesmo. O Boquita jogou muito, inclusive está muito nas nossas lembranças. Se você tiver aí de 30 anos, próximo a 30 anos ou mais, consequentemente, você vai lembrar do Boquita. E no Brusque também estão fechando o top 3. E Bruno Bertucci, ele hoje tem 34 anos, também aposentado, então 2 aposentados já. E jovens, né? A princípio poderiam estar jogando. O balanço geral da carreira dele teve apenas 110 jogos. Ele era um lateral esquerdo, né? Se não me engano, exatamente. Fez apenas 2 gols e 5 assistências. Ele aí, então, o top 3 de times que ele mais jogou foi para fora, inclusive, do país. Esse time aqui que eu não faço ideia de onde que é. Inclusive, vamos pescar aqui só para ver nas quais ligas que ele mais jogou. Bruno Bertucci. Ele jogou lá no Vietnã, no Azerbaijão. Caramba! No Azerbaijão e também jogou na Suíça. Doideira, né? Esse foi o top 3 aí do times do Bruno Bertucci, que teve menos clube na carreira do que o Marcelinho e o Boquita. Então, 2009, as principais estrelas do nosso elenco na Copinha, ó,
não vingaram. E agora, meus amigos, o próximo título que o Corinthians conseguiu foi em 2012. E veja que aqui, ó, inclusive, todos esses anos que a gente foi campeão da Copinha, normalmente o Corinthians se deu muito bem. O Corinthians se deu bem aqui em 2009, o ano do Ronaldo Fenômeno, foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. 2012 nem se fala. E em 2012 os nossos principais atletas da Copinha eram o Marquinhos e o Mateuzinho. O Marquinhos dispensa apresentação, né, meus amigos? De todas as nossas revelações, foi aquele cara mais estourado no futebol mundial, principalmente no Paris Saint-Germain. Quem não... Nossa, Paris Saint-Germain, aí agora ficou mais bonito. No balanço geral da carreira, ele ainda não se aposentou, né? O Marquinhos tem apenas 30 anos. A gente ouve falar do Marquinhos desde tão cedo que parece que ele já tem 40, mas ele tem 30 anos, então ele tem uma estrada longa. E tomara que ele volte para o Corinthians e não volte apenas com 36 anos. E volte com uma idade boa para disputar ainda boas temporadas. Vamos ver aqui um balanço geral da carreira dele. Ele já fez 507 partidas e como zagueiro já marcou 38 gols e fez também 13 passes direto para gol. Os clubes que ele mais jogou, top 3, e foram apenas 3 clubes na carreira toda. No Corinthians ele fez apenas 14 jogos. Ele foi para Roma, na Itália, fez 30 jogos e no Paris Saint-Germain 463 partidas, certeza que ele tá num ranking bem alto aí de jogadores que com mais jogos na equipe parisiense. Meus amigos, eu tive que pesquisar, na verdade o Marquinhos é o jogador com o maior número de jogos da história do Paris Saint-Germain, com 436 jogos. Que doideira, isso daqui na verdade é uma matéria do meio do ano de 2024, mais precisamente de abril, então com certeza ele já tem mais partidas que isso e vai ser difícil tirar esse posto do Marquinhos aí nesses próximos anos. Então com certeza aí de todas essas revelações de anos vitoriosos da Copinha, o Marquinhos é disparadamente a grande revelação. E nesse mesmo ano, a gente teve também o Mateuzinho. E o Mateuzinho que também era uma grande revelação daquele ano, 2012, hoje está com 31 anos e sem clube. O último clube dele foi o América. Vamos ver se rodou bastante o Mateuzinho também ou não. Ele saiu do Corinthians, empréstimo para o Bragantino, né? Voltou de empréstimo, foi para o Audax, rodou, foi para fora do Brasil, foi para Portugal, rodou, foi para o México, voltou aqui para o Brasil, jogou no Atlético Goianiense, lembro dele no Atlético Goianiense, no Juventude também. No Vila Nova ele jogou com o Ralf, né, também, lembro dessa passagem dele. Pois foi para fora do Brasil, isso daqui é Kuwait? Não, é Sudão. Eu achei a bandeira parecida. Ah, vai, é parecido com a bandeira do Kuwait, vai. Na carreira em geral, o Mateuzinho fez bons jogos também. 243 jogos, 36 gols, 18 assistências. Os clubes que eles mais jogou, o top 3 é Atlético Goianiense, Vila Nova, que inclusive eu tenho recordação desses times que ele passou, e também o Audax fechando o top 3. No Corinthians fez apenas uma partida, então no Corinthians não foi tão bem, mas tem uma carreira aí ok, né, o Mateuzinho. Então 2012 foi aí o ano que as revelações, o Marquinhos estourou e o Mateuzinho fez uma carreira honesta. Então, se comparado aí 2009 com 2012, as revelações de 2012 foram muito melhores. E aí eu vejo como que todos os anos que a gente foi campeão da Copinha, a gente foi bem no profissional também. 2015, ano que a gente ganhou aí o Campeonato Brasileiro, jogando o fino do fino. E a gente teve como destaques nessa Copinha Marcial e Matheus Cassini. Aí talvez a principal grande revelação que não vingou no futebol, Matheus Cassini. E olha só a matéria do Meu Timão em 2015, quando o Matheus Cassini saiu do Corinthians e foi apresentado no Palermo. Vamos ver inclusive os comentários da galera. Eu lembro que ele era inclusive muito idolatrado, digamos assim, porque tinha muito futuro. Quem viu ele jogando na base imaginava que ele seria um grande jogador. Vamos ver se tem comentários ativos desde aquela época. Tem, vamos ver, ó. Tratam esse rapaz como um craque. Vamos ver se é tudo isso atuando na Itália. Oh, esse cara tava aí à frente do seu tempo. Bem, conheço essa história e acho que será como a do Marquinhos. É meu guerreiro Cláudio Alves, infelizmente ou felizmente, sei lá, não foi. Vamos ver os comentários aqui. Vendem por um pastel a um italiano e depois o moleque é vendido por milhões de euros. Não foi isso que aconteceu. Verdade, é questão de tempo. Concordo, já vi essa história acontecer. O Corinthians vende barato, aí o cara arrebenta. Cagada, deixar o moleque ir embora. Enfim, todo mundo imaginava, esperava muito do Matheus Cassini. E hoje,
Nossa, cara, ele é muito jovem, tem apenas 28 anos e tá sem clube. Na verdade, ele já se aposentou e virou inclusive agenciador de atletas. Então não só ele se aposentou, como ele já voltou pro futebol agora como um agente de jogador. Balanço geral da carreira, ele teve apenas 102 jogos, 19 gols e 10 assistências. Ó, lindo número, 19 e 10. E ele jogou muito fora do Brasil, olha só. No Corinthians ele não teve nenhum jogo, inclusive pro Palermo, que ele foi transferido do Corinthians, também ele não jogou nenhuma partida. Aqui no Brasil ele jogou muito pouco, inclusive no Sampaio Corrêa foi onde ele teve mais partidas, apenas 11 jogos, e na Ponte Preta ele jogou apenas 3 joguinhos. Esses times aqui não faço ideia de onde são também, nunca ouvi falar. Para 28 anos rodou até que bastante, né? Foi para vários lugares do mundo, foi para Itália, para Croácia, inclusive ele tinha não sei se dupla nacionalidade, ou tinha a possibilidade de se naturalizar italiano também, muito por conta disso que ele foi tão jovem lá pro Palermo. Foi pra França, foi para Portugal, isso daqui é Bulgária? Rapaz, acho que é, eu tô bem de bandeira, hein? Estados Unidos também, ficou sem clube, voltou aqui pro Patrocinense e aqui decidiu mesmo se aposentar com apenas 28 anos de idade, Matheus Cassini, que eu imaginava que seria um grande craque da bola. E nesse mesmo ano a gente teve também o Marcial, como eu falei, hoje ele tem 29 anos e tá jogando, esse daqui é o Vietnã, né? É Vietnã. Tá jogando lá no Vietnã. Marcial, que doideira. Na carreira ele já teve 240 jogos, 10 gols, 9 assistências. Os times que ele mais defendeu até o momento foram Náutico, Juventude e Ponte Preta. Bons times também aí do futebol brasileiro, né? Teve 16 partidas pelo Corinthians com 1 gol. Quem não se lembra aquele gol na estreia da camisa laranja do Terrão contra o Fluminense na Arena Corinthians? Lembro muito bem desse gol do Marcial. E não teve um time que ele ficou muito tempo, muitas partidas. Nossa, mas teve vários times sim, né? Jogou no Cruzeiro, Vitória, CSA, Santo André. Foi para alguns clubes fora do Brasil também. Teve passagem por muitos times. Mas o top 3 dele está entre Náutico, Juventude e Ponte Preta mesmo. Então, meus amigos, de 2015, as revelações não foram assim tão bem. O Marcial ainda está numa carreira muito melhor e o Cassini já se aposentou. Inclusive, hoje é agenciador de atletas. Deixa eu puxar o Instagram, inclusive, do Cassini para vocês verem aqui. Olha só que doideira, cara. Futebol Agent, ex-futebol player. E pelo jeito, ela já está agenciando atletas, inclusive no Atlético Goianiense. Se liga. Já está aí com alguns jogadores sendo agenciados por Matheus Cassini, que doideira, já aposentado com 28 anos. E aproveitar que já estamos no Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou joga lá Corinthians Talk, Alisson Pavilar, que você vai encontrar por lá também. Eu vou tentar fazer conteúdos exclusivos, mais curtinhos, sobre notícias, dia a dia do Corinthians, lá para você conferir. Então me segue lá no Instagram, além aqui do canal no YouTube. Você que ainda não adquiriu as camisas da temporada 2014, que são lindas camisas, e quer ainda adquirir a sua, confere aqui, link aqui embaixo na descrição, comentário fixado também. As camisas modelo torcedor ou modelo jogador, você clica, será redirecionado para o vendedor e lá você faz a sua compra. Eu acho que essas duas aqui são lindas. Eu não sou tão a favor, assim, não gosto tanto da camisa 1 desse ano, mas essas duas aqui eu acho lindas e você tem que ter na sua coleção. E o que eu falei que todos os anos que a gente foi ganhando a copinha, a gente ia bem. Então, mais uma vez, 2017, ano que a gente foi campeão paulista e campeão brasileiro novamente. E a gente conquistou lá o 10º título do Corinthians na copinha. A gente teve como grandes destaques daquele time Carlinhos e Pedrinho. Ambos estão, inclusive, aqui de laranja, hein? Não o Carlinhos, que não está atualmente no Nova Iguaçu, mas foi ali que ele se destacou, inclusive conseguiu sua contratação para o Flamengo. Vamos ver aqui, então, inclusive, rapidamente, os históricos de Carlinhos e Pedrinho. Agora a galera vai ficando cada vez mais nova, né? O Carlinhos, por exemplo, tem 27 anos. Hoje, atualmente, está no Flamengo, mas rodou bastante. O Corinthians fez vários empréstimos, olha só. O Corinthians emprestou para o Oeste, emprestou para o Novo Horizontino. O Corinthians emprestou para o Vila Nova. O Corinthians emprestou para o Marcílio Dias. O Corinthians emprestou para o Lemense. E a custo zero, o São Caetano adquiriu ele, rodou mais um pouquinho, foi para o Santo André, aí foi para o Rio de Janeiro, voltou para o interior de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro de novo, e no Rio de Janeiro ele conseguiu se destacar no Nova Iguaçu. Foi aí quando o Flamengo pagou 600 mil euros e contratou ele em definitivo. Carlinhos tinha o mesmo estilão do Jô, né? Se eu não me engano, ele é canhotinho também, o que ainda traz ainda mais
mais essa semelhança. Atacante alto, mais magrão assim, bem estilo centroavantão e com pouca idade ele já tem 103 jogos, 24 gols e 3 assistências. Os times que ele mais jogou, o top 3 que o Carlinhos mais jogou até o momento, vamos esperar carregar aqui, Audax do Rio de Janeiro, Flamengo e Camboriú. Mas também são poucos jogos ali, muito provavelmente se ele pegar, inclusive o Flamengo aqui, muito provavelmente já vai ultrapassar, vai ser o clube que ele mais jogou. E pelo Corinthians ele fez apenas uma partida. E tem ele também, né? Pedrinho. Esse também tá bem vivo aí nas nossas lembranças. E o Pedrinho tem alguns títulos, inclusive campeão brasileiro, Copinha, enfim, pelo Corinthians foi muito bem. Inclusive eu acho que até, mesmo ele estando no Shakhtar muito tempo, foi e voltou, eu acho que o Corinthians ainda é o time que ele teve mais atuações. E sim, o top 3 do Pedrinho são poucos clubes, 4 times que ele jogou até o momento na sua carreira, Corinthians, Atlético Mineiro e Shakhtar, são os times que ele mais jogou. No Benfica ele também teve 31 partidas, então bons jogos. E foram 134 jogos no Corinthians com 10 gols e 14 assistências. E gols assim memoráveis, inclusive alguns que são bem vivos na minha mente. Pô, e aquele não gol validado na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro foi sacanagem. Pedrinho foi uma boa revelação, cara, do Corinthians. Se for ver, tá acima da média de todos esses que a gente tá vendo aqui. Foi um bom jogador, tá sendo um bom jogador e acima da média assim. Deixa eu ver, inclusive tem aqui o valor por quanto que o Corinthians vendeu ele pro Shakhtar. Vamos ver rapidamente aqui. Ah não, né? O Corinthians vendeu pro Benfica, o Benfica vendeu pro Shakhtar. O Corinthians conseguiu 18 milhões de euros no Pedrinho vendendo para o Benfica. Foi uma grande venda também. Então o Pedrinho foi aquele atleta que rendeu esportiva e financeiramente. Excelente, cara. Tenho boas lembranças do Pedrinho. Gosto dele. Inclusive em épocas que o Corinthians não estava tão bem assim, o Pedrinho representou. Então 2017 não foi um ano tão ruim assim quando as revelações não vingaram completamente. Foi um ano razoável também. E agora em 2024 que o Corinthians ganhou o seu 11º título. E os destaques daquela competição, claro, sempre tem os destaques ali secundários, terciários, mas eu colocando aqui, elencando 2, o Kaique e o Breno Bidon. O Breno Bidon nem preciso falar, né, cara? Quem tá acompanhando o Corinthians, quem acompanhou o último ano do Corinthians, tá ligado que o bicho terminou o ano como titular do Corinthians, sendo que tem excelentes opções no meio de campo. E aí acabou de renovar o contrato com o Corinthians também, onde o Corinthians conseguiu uma multa de 120 milhões de reais para o mercado interno brasileiro e de 100 milhões de euros para o exterior. Então ali gira em torno de 600 e poucos milhões de reais. Com certeza teve uma valorização salarial também e uma extensão do vínculo contratual, nossa, falei bonito, com o Corinthians. Então o Breno Bidon também desponta aí como uma grande promessa do Corinthians. Vamos ver se vai vingar, eu acredito que vai sim. E o Kaique, que ainda não teve grandes oportunidades no time principal, mas também eu confio bastante nesse moleque, acho que vai dar bom. E para fazer também o levantamento assim como nós estávamos fazendo com os outros jogadores, o Breno Bidon é muito jovem, tem apenas 19 anos, então se o Corinthians quisesse ainda colocar nessa copinha, poderia, assim como o Kaique vai jogar. Mas claro, como o Breno Bidon já está bem estabelecido no time principal, não vai disputar. Mas ele já tem bons jogos pelo Corinthians. Se a gente for pegar aqui os clubes, olha só, claro, só tem o Sub-20 do Corinthians e o Corinthians, 44 partidas já, 1 gol e 2 assistências. E o Kaique, 20 anos, acredito muito também no Kaique, no time principal do Corinthians ele tem apenas 3 participações, não são jogos como titulares, né? Mas eu acredito muito assim que ele vai ganhando experiência. Mas tomara que o Vampirão coloque ele em mais oportunidades. Esse 1-1 do Kaique, ele é muito forte. Então se a gente for analisar a expectativa, eu tenho altas expectativas para os dois. E eu acho que os dois vão ser bons jogadores aí nas suas carreiras. Tomara que, inclusive, o Breno Bidon já está trazendo benefícios esportivos e com certeza atrará aí, inclusive acho que em 2024 também financeiramente, sendo vendido aí com boas cifras e trazendo um alívio também para o caixa do Corinthians. Vamos ver, tomara que o Kaique seja o ano aí do Kaique também em 2025. Gostou desse levantamento, meus amigos? Dá um trabalhinho de fazer isso. Fico meio que o dia todo aí pesquisando todos os jogadores, fazendo um gráficozinho aí para ficar bonito essa apresentação também. Então eu sempre me esforço ao máximo para trazer um bom conteúdo e um conteúdo exclusivo, diferente, original aqui para esse canal. Se você gostou, se inscreve no canal para dar essa moral e a gente continuar trazendo conteúdos como esses. Rumo, lembrando novamente, a 50 mil inscritos aqui no canal. Que conquista, que meta da hora, meus amigos. Jamais imaginei que esse canal ia bombar tanto quanto vocês estão apoiando aqui. 2024 a gente já conseguiu ressurgir juntos aí, né, nessa
arrancada triunfal do Corinthians. E bora para 2025 conquistar títulos juntos, acompanhando o dia a dia do Coringão. Então por isso que eu te convido sempre a conferir os novos vídeos do canal. Seja sempre muito bem-vindo. Aqui que falou foi o Alisson e até a próxima. Vai Corinthians, meus amigos. E quem sabe rumo à 12ª conquista da Copinha, mas cá entre nós eu troco o título por grandes revelações. Tamo junto. Vai Corinthians. Até o próximo vídeo.